A história está aqui hoje, no topo do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, em Israel. O Monte das Oliveiras, ou Monte Olivete, em hebraico Har HaZeitim e em árabe Jabal al-Zeitoun, é um monte situado a leste da cidade antiga de Jerusalém. Recebe seu nome pelas oliveiras que cobriam antigamente suas encostas. O Monte das Oliveiras faz parte de uma colina que tem 3 picos e o mais alto é mais de 800 metros. O Monte das Oliveiras, ou Monte Olivete, em hebraico Har HaZeitim e em árabe Jabal al-Zeitoun, é um monte situado a leste da cidade antiga de Jerusalém. Recebe seu nome pelas oliveiras que cobriam antigamente suas encostas. O monte faz parte da fronteira ocidental do deserto da Judéia. Entre ele e a cidade antiga de Jerusalém está o Vale do Cédron, ou, como também é conhecido, o Vale de Josafá. Ele pertence à cadeia de colinas que se inicia a leste de Jerusalém e prossegue por cerca de 3,5 km, no qual se destacam 3 picos. O Monte Scopus, que se eleva a 826 metros, o Pico de At-Tur, 818 metros, e o chamado Monte Destruidor, com 747 metros de altura, pertencente à antiga família das Oliveiras. As cadeias que formam os montes Scopus e das Oliveiras foram feitas de rochas sedimentares marítimas. Pertencem ao grupo geológico do Monte Scopus, que possui formações de greda branca e sílex. A greda é um material relativamente fácil de ser escavado, porém não é apropriado como material para a construção de casas. Um dos motivos pelo qual nunca se construiu sob a crista do Monte das Oliveiras, porém o local foi muito utilizado para a construção de cavernas funerárias. Jesus passou por diversos momentos no Monte das Oliveiras, incluindo oração, agonia, traição e prisão. Foi neste monte que Jesus fez vários dos seus sermões e ensinou aos seus discípulos. No Monte das Oliveiras aconteceram vários episódios da Bíblia, como a prisão de Jesus, a sua oração no Getsêmani e a sua ascensão ao céu. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, na noite de quinta-feira do ano 33. Jesus ascendeu ao céu a partir do Monte das Oliveiras. Jesus chorou sobre Jerusalém, prevendo a sua destruição. Jesus previu a ocorrência de eventos terríveis, como terremotos, fome, epidemias e nações se levantando contra nações. Jesus orou no Monte das Oliveiras. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um lugar de peregrinação e devoção para os cristãos. Muitos deles vêm ao monte para caminhar na Via Dolorosa, o caminho que Jesus percorreu levando a cruz. Esse monte também desempenhou um papel fundamental em eventos significativos no Antigo Testamento. No livro de Zacarias é mencionado como um local onde Deus se levantará para defender Jerusalém contra seus inimigos. O cemitério judaico do Monte das Oliveiras, também conhecido como Har HaZeitim, é o mais antigo e o maior cemitério judaico do mundo. Ele está localizado em frente à cidade velha de Jerusalém. O cemitério é um local sagrado para os judeus e abriga os túmulos de muitas figuras famosas, como profetas, rabinos, líderes sionistas e vítimas do Holocausto. O Monte das Oliveiras foi um local de sepultamento tradicional hebraico-judeu na antiguidade. O cemitério contém entre 70 mil e 150 mil túmulos, incluindo os túmulos de figuras famosas da história judaica moderna. A tradição judaica diz que os mortos enterrados no Monte das Oliveiras serão os primeiros a serem ressuscitados na vinda do Messias. O cemitério começou a ser utilizado há 3.000 anos e se estende pelas encostas oeste, sul e leste da montanha. A vista do cemitério proporciona um panorama admirável sobre a cúpula dourada. Por mais de 3 milênios, o monte tem sido usado como um cemitério pelos judeus, mas sua importância vai além de ser um lugar de descanso final. É um lugar de profunda importância religiosa para judeus, cristãos e muçulmanos. Este monte é mais do que apenas uma colina coberta de oliveiras. Para os muçulmanos, o Monte das Oliveiras é considerado um local sagrado porque é onde o profeta Maomé teria ascendido ao céu durante a noite da jornada. Além disso, o Monte das Oliveiras também é considerado um local de importância porque é onde se encontra a mesquita de Al-Aqsa, um dos locais mais sagrados do Islã. Em 1948, durante a Guerra Árabe-Israelense, o cemitério judeu foi ocupado pela Jordânia, que o transformou em um parque público e uma área de lazer. Muitas lápides foram destruídas ou removidas e o local foi usado para fins não religiosos. Após a Guerra dos 6 Dias de 1967, Israel recuperou o controle do Monte das Oliveiras e o cemitério judeu foi restaurado.
No entanto, a questão da preservação e do respeito ao cemitério judeu ainda é uma fonte de tensão entre judeus e muçulmanos. No século XIX, um significado especial foi atribuído aos cemitérios judaicos, uma vez que eles eram o último ponto de encontro não apenas dos habitantes de Jerusalém, mas também de judeus de todo o mundo. Ao longo dos anos, muitos judeus em sua velhice vieram a Jerusalém para viver o resto de suas vidas e serem enterrados em solo sagrado. O desejo de ser enterrado no Monte das Oliveiras surgiu em parte das vantagens de um encantamento ou ritual protetor ou benevolente na tradição cabalística e talmúdica, atribuídas ao sepultamento, de acordo com várias fontes. Durante o primeiro e o segundo período do templo, os judeus de Jerusalém foram enterrados em cavernas funerárias espalhadas nas encostas do monte, e a partir do século XVI o cemitério começou a tomar a forma atual. O antigo cemitério judeu se estendia sobre as encostas do Monte das Oliveiras com vista para o Vale do Cédron, Vale de Josafá, irradiando-se da parte inferior e antiga, que preservava as sepulturas judaicas do período do Segundo Templo. Havia uma tradição de sepultamento constante por milhares de anos. O cemitério ficava bem perto da Cidade Velha. Seu principal mérito era que ficava do outro lado do Vale do Cédron, do Monte do Templo. De acordo com o Midrash, é aqui que a ressurreição dos mortos começaria. O Messias aparecerá no Monte das Oliveiras e seguirá em direção ao Monte do Templo. Durante o domínio jordaniano, o cemitério judeu sofreu danos em lápides e túmulos. Entre 1949 e 1967, Israel acusou os jordanianos de não proteger o local. Em 1954, o governo israelense apresentou uma queixa formal à Assembleia Geral da ONU sobre a destruição de sepulturas e aração na área. Israel também declarou que no final da década de 1950, o exército jordaniano usou lápides para construir um acampamento militar para pavimentar tendas e banheiros. E quando novas estradas foram construídas, inúmeras sepulturas foram destruídas no processo, e que algumas lápides foram transferidas para o pátio da Cidadela de Davi, onde foram quebradas. Pouco depois de 1967, estas reivindicações transformaram-se numa guerra de palavras entre o ministro dos Assuntos Religiosos de Israel e o padre franciscano e guardião da Terra Santa. Em 1992, com o enterro do primeiro-ministro no Monte das Oliveiras, decidiu-se estabelecer uma empresa de segurança dedicada ao cemitério e aumentar a proteção dos visitantes do local. Em 2005, os atos de assédios contra os judeus se intensificaram e uma unidade de guarda foi criada para escolta pessoal ou em grupo para aqueles que vinham ao cemitério. Em 2009, carros foram atacados e muitos visitantes ficaram feridos no caminho para o cemitério. A Associação Jerusalém para Gerações recorreu a figuras públicas. Em 2011, o presidente da Associação de Vítimas do Terrorismo foi atacado e ferido a caminho dos túmulos de seus pais sobreviventes do Holocausto. Como resultado, tentou-se aumentar a conscientização pública sobre este ataque e mobilizar as autoridades e organizações voluntárias contra ele. A partir de 2010, o serviço de segurança e escolta pessoal é gratuito. Foi financiado pelo Ministério da Habitação. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus subiu aos céus. Os guias dizem que foi nessa área em que Jesus subiu aos céus. Nós vamos lá conhecer um pouco. Vamos comigo. A Capela da Ascensão em árabe, Kanissatu Sowadi, também é conhecida como Mesquita da Ascensão. Logo na entrada se encontra o minarete da mesquita. Vemos também camadas e restos da base da igreja dos cruzados romanos. Minarete é a torre de uma mesquita, local do qual o muezim anuncia as 5 chamadas diárias à oração. Quase 300 anos após a ascensão de Jesus, os primeiros cristãos começaram a se reunir em segredo para comemorar sua ascensão em uma pequena igreja caverna no Monte das Oliveiras. A publicação do Edito de Milão pelo imperador romano Constantino em 313 possibilitou que os cristãos adorassem abertamente sem medo da perseguição do governo. Segundo a tradição evangélica, esse é o lugar da ascensão de Jesus ao céu 40 dias depois da sua ressurreição. A rainha Helena, mãe do imperador Constantino, construiu aqui a Capela da Ascensão conforme a tradição no final do século IV. A estrutura bizantina, que era redonda, formada por 2 fileiras de colunas em 2 círculos convergentes, abertas e sem teto, foi destruída no século VII pelos persas. O novo templo persa foi destruído pela conquista árabe no século X. O lugar foi reconstruído pelos cruzados no século XII, baseado no desenho bizantino original.
No interior da capela, ao centro, tem uma pedra com uma cavidade. Segundo a tradição, é o lugar onde estavam os pés de Jesus no momento da ascensão ao céu. Em 1187, Saladino conquista a cidade e converte o recinto em uma mesquita. Durante a época otomana, como a capela era utilizada principalmente pelos cristãos, foi necessária a construção de uma segunda estrutura ao lado sul, para onde a mesquita foi trasladada. Em 1845, a estrutura cruzada se converteu em uma habitação fechada. A pequena cúpula foi coberta e adicionaram paredes entre as colunas. A reconstrução foi feita no local pelos armênios cristãos para a celebração na véspera da festa da Ascensão, 40 dias depois da Páscoa. A estrutura atual é a original dos cruzados, construída sob as ruínas da capela comemorativa bizantina da rainha Helena. As paredes entre as colunas da capela coberta são de um período posterior. Segundo São Lucas, em seu evangelho, Jesus subiu ao céu perto de Betânia, identificada como um povoado no Monte das Oliveiras. Atos dos Apóstolos identificam o Monte das Oliveiras como local da ascensão. A oliveira tem a habilidade de se regenerar quando cortada ou queimada, brotando a partir das raízes, por isso ela é usada como a melhor representação da perseverança. Eternizou-se na imagem da pomba da paz que transporta um ramo no bico, bem como nas coroas dos vencedores olímpicos da antiguidade, feitas com rebentos de oliveira. Repleta de símbolos passados de geração em geração, a oliveira era respeitada como uma árvore sagrada desde a Grécia Antiga. Símbolo de fertilidade e paz, a planta está presente na mitologia grega, sendo consagrada aos deuses Minerva, Júpiter e Apolo. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!